Você confia nas notícias que vê na internet? Já parou para refletir sobre o poder de uma mentira na vida de uma pessoa? A história de Fabiane de Jesus, uma mulher simples e sem história criminal, revela como um boato pode destruir vidas em questão de horas. Esse é o caso que chocou o Brasil, o linchamento de Fabiane de Jesus. Em maio de 2014, o litoral de São Paulo estava sob um clima de desconfiança e pavor. O motivo? Uma página no Facebook chamada Guarujá Alerta divulgava uma história aterradora. Uma mulher estaria sequestrando crianças para praticar rituais de magia negra. Aquela simples publicação, sem nenhuma comprovação ou investigação prévia, começou a se espalhar como fogo. O pânico se espalhou pela cidade, alimentado pela insegurança e pelo medo crescente, sem qualquer base em fatos reais. A história dizia que uma mulher, descrita vagamente como tendo características físicas similares às de outras pessoas, estava sequestrando crianças para realizar rituais macabros. O problema é que tudo não passava de uma mentira. Aos poucos, o boato tomou proporções absurdas. A falta de informações claras levou muitas pessoas a se sentirem ameaçadas e a espalharem o que ouviam. As descrições eram vagas e genéricas. Uma mulher com características comuns, cabelo escuro, pele morena, vestindo roupas simples, algo impreciso e aberto a interpretações, mas que foi suficiente para que muitas pessoas começassem a acreditar que estavam em perigo real. E assim, as redes sociais se tornaram um campo fértil para a disseminação de boatos. O pânico não se restringia às telas dos celulares, ele saltava para o cotidiano das pessoas. Amigos e parentes compartilhavam as postagens e logo a sequestradora, que ninguém conhecia, parecia estar à solta nas ruas de Guarujá. Com cada compartilhamento, o boato ganhava mais força. A página Guarujá Alerta, que deveria ser uma fonte de informações úteis, acabou se tornando um canal para espalhar o pânico. Sem qualquer preocupação com a veracidade do conteúdo, as postagens continuaram a circular, alimentando ainda mais o medo e a paranoia. E foi exatamente esse medo, fruto de desinformação, que levaria a cidade a viver uma tragédia. E o pior de tudo, a história continuava a ganhar vida nas redes sociais, sem nenhuma verificação. As pessoas estavam tão consumidas pelo medo que passaram a acreditar que qualquer mulher com características semelhantes à descrição vaga poderia ser a sequestradora. A histeria se espalhou como um vírus. E no dia 3 de maio de 2014, esse pânico coletivo levou a uma tragédia. A mulher que, sem saber, se tornaria a vítima do medo coletivo era Fabiane Maria de Jesus, uma dona de casa comum que não tinha nenhuma ligação com os boatos. Ela estava simplesmente cumprindo suas tarefas cotidianas sem imaginar que seu destino seria selado naquele momento. Sua vida seria transformada para sempre por uma mentira que estava sendo compartilhada por milhares de pessoas. A tragédia estava prestes a acontecer. Fabiane Jesus, uma mulher simples, evangélica e mãe de família, não fazia ideia que naquele exato momento estava sendo confundida com a sequestradora procurada nas redes sociais. Uma pessoa completamente inocente estava prestes a ser arrastada para o centro de um linchamento brutal, tudo por causa de uma mentira que se espalhou sem qualquer controle. No dia 3 de maio de 2014, Guarujá não era mais a mesma cidade tranquila de antes. O boato sobre a sequestradora havia se espalhado como um fogo incontrolável. As ruas, antes familiares e calmas, estavam agora tomadas pelo medo e pela desconfiança. O pânico estava no ar e a cidade estava à beira de um desastre. Fabiane Maria de Jesus,
A mulher simples e pacífica, que nunca havia se envolvido em qualquer tipo de crime, estava prestes a se tornar o alvo de uma justiça distorcida. Ela não sabia, mas naquele momento estava sendo confundida com a sequestradora que todos estavam procurando. Uma coincidência absurda, mas suficiente para fazer com que sua vida fosse virada de cabeça para baixo. Fabiane estava apenas cumprindo sua rotina diária, saindo de casa para comprar algo ou realizar alguma tarefa. Como tantas outras vezes, nada em sua vida indicava o pesadelo que estava prestes a começar. Mas as ruas de Guarujá estavam em alerta, e qualquer mulher que se encaixasse numa descrição vaga estava sendo considerada culpada, sem julgamento, sem provas. Fabiane possuía algumas características físicas que, coincidentemente, eram mencionadas nas postagens sobre a sequestradora. O cabelo escuro, a pele morena e o porte físico simples de uma mulher comum. Não havia mais detalhes, nem qualquer evidência que comprovasse que Fabiane tinha algo a ver com os crimes. Mas isso não importava. O boato já estava em movimento e as pessoas estavam dispostas a fazer justiça com as próprias mãos. No dia 3 de maio de 2014, Fabiane saiu para a volta da igreja, com uma Bíblia e algumas compras de frutas, quando avistou uma criança sozinha na rua. Segundo relatos familiares, ela brincou com a criança e lhe ofereceu uma banana que acabara de comprar. Essa oferta da banana tornou-se o estopim imediato. A mãe da criança viu a cena, interpretou-a como algo suspeito, entendeu que a mulher estaria tentando algo com a criança. E isso gerou a acusação de que era a sequestradora. Testemunhas afirmaram que a Bíblia que Fabiane carregava foi confundida com um livro de rituais de magia negra. A multidão a enxergou como a bruxa do Guarujá. Depois da acusação, dezenas ou até centenas de moradores do bairro se reuniram, reconheceram Fabiane como sendo aquela acusada pelo boato e partiram para a agressão física. Fabiane foi amarrada, arrastada, sofreu agressões gravíssimas, porque havia se tornado o rosto de um boato, de uma história distorcida. A história da sequestradora, que foi construída com base em mentiras, agora a envolvia, e a cidade se sentiu no direito de agir. Ao perceber o que estava acontecendo, Fabiane tentou se defender. Ela tentou explicar que não tinha nada a ver com o que estava sendo dito sobre ela. Mas a multidão estava tomada pela histeria. As palavras dela não eram ouvidas, elas estavam perdidas em meio ao grito de raiva coletiva. Não houve espaço para defesa, as pessoas cercaram Fabiane, a empurraram, a agrediram. Nenhuma evidência, nenhum fato, apenas boatos e uma crença cega no que estava sendo dito nas redes sociais. A cidade se transformou em um campo de batalha, onde a vítima foi escolhida sem qualquer julgamento. O linchamento começou. Fabiane foi brutalmente espancada por pessoas que não a conheciam, mas estavam movidas por uma mentira. Mesmo quando Fabiane estava sendo agredida, as palavras de defesa não conseguiam ser ouvidas. A massa estava tomada por uma fúria irracional, alimentada pela desinformação. Ela, que era mãe, esposa e dona de casa, uma mulher simples, não conseguiu resistir ao impacto brutal da violência. O linchamento foi filmado e as imagens que circulavam rapidamente na internet mostraram o momento mais cruel da história de Fabiane. As imagens não eram apenas vídeos de violência, eram registros de uma tragédia sendo alimentada pela mentira. A morte de Fabiane estava sendo construída diante dos olhos de todos, em tempo real, sem que ninguém questionasse a legitimidade do que estava acontecendo. Mesmo após o linchamento, Fabiane foi levada ao hospital, mas a violência que sofreu era irreparável. 2 dias depois, ela faleceu. Uma mulher inocente, que não tinha nenhuma conexão com os boatos, se tornou uma vítima de um erro coletivo. O país inteiro se chocou ao descobrir a verdade, mas para Fabiane já era tarde demais. A verdadeira tragédia de Fabiane de Jesus não foi apenas sua morte. Foi o fato de que ela foi vítima de um sistema que falhou.
de uma sociedade que deixou que a mentira tomasse o controle. Fabiane foi uma pessoa comum, sem nenhum histórico criminal. Mas, por causa de um boato, ela pagou o preço mais alto. Após o linchamento brutal e a morte de Fabiane de Jesus, a cidade e o país inteiro estavam em choque. O que parecia ser um caso de justiça popular se revelou como o pior dos erros. A responsabilidade agora recaía sobre aqueles que espalharam as mentiras que levaram à tragédia. O que começou como um boato sem fundamento, amplificado pela rede social, agora se transformava em uma realidade dolorosa. As autoridades não demoraram a começar a investigação. Em busca da verdade, a polícia começou a analisar o que levou à morte de Fabiane. O que inicialmente parecia um caso isolado de violência foi se desvendando como algo muito maior. Um fenômeno causado pela desinformação que se espalhou por meio das redes sociais. A página Guarujá Alerta, que havia sido criada com o intuito de alertar a população sobre supostos perigos, foi apontado como a origem de todo o pânico. Ali, em simples postagens sem provas ou dados verificáveis, uma mentira foi plantada e alimentada, ganhando uma força avassaladora. E foi exatamente isso que levou à tragédia. O poder de uma mentira compartilhada, o medo irracional que tomou conta da cidade. Os responsáveis pela disseminação da história falsa começaram a ser identificados. Alguns dos que haviam espalhado o boato nas redes sociais foram chamados para depor, enquanto a investigação focava na origem da página que iniciou o pânico. Mas mesmo com a responsabilização daqueles que participaram da propagação do boato, a dor de perder Fabiane não poderia ser reparada. Fabiane de Jesus não era apenas uma vítima de um linchamento. Ela era uma mãe, uma mulher que, como tantas outras, tinha sua vida simples e cotidiana, repleta de sonhos e esperanças. Sua morte causou uma dor profunda em sua família, que perdeu uma pessoa que nunca teve a chance de se defender. Ela foi vítima de um erro coletivo, movido por desinformação e pela violência de uma sociedade imersa na histeria coletiva. Após a morte de Fabiane, muitos dos agressores foram levados à justiça, mas os danos causados eram irreparáveis. A indignação tomou conta do país. Como uma mentira, sem provas e sem investigação, foi capaz de destruir uma vida tão rapidamente? Como um boato difundido em redes sociais foi capaz de transformar a confiança de uma comunidade em violência descontrolada? O caso Fabiane de Jesus se espalhou para além das fronteiras de Guarujá e se tornou um símbolo da destruição causada pelas fake news. O Brasil inteiro se mobilizou, questionando a forma como as redes sociais se tornaram veículos de manipulação de massas. O caso Fabiane de Jesus não era apenas sobre uma mulher inocente sendo brutalmente assassinada. Era sobre o impacto devastador da desinformação em tempos de hiperconectividade. O linchamento de Fabiane de Jesus levantou questões sérias sobre o uso das redes sociais. Como a desinformação pode ser tão rápida e letal? Como um simples boato pode destruir a vida de uma pessoa sem que ela tenha a chance de se defender? A tragédia serviu como alerta não apenas para Guarujá, mas para o Brasil e para o mundo. As fake news não são apenas palavras na tela, elas podem ter consequências irreversíveis. Com o avanço da investigação e os responsáveis sendo identificados, algumas lições começaram a surgir. A mais importante delas, as redes sociais devem ser tratadas com a responsabilidade que elas merecem. O compartilhamento de informações sem verificação de fontes pode levar a tragédias. E quando essas informações atingem uma grande quantidade de pessoas, o dano pode ser irreparável. O julgamento dos envolvidos trouxe algum alívio para a família de Fabiane. Mas o país sabia que a verdadeira justiça só seria feita se as lições dessa tragédia fossem realmente aprendidas. Fabiane de Jesus tornou-se um símbolo de uma nova era digital, onde as informações precisam ser tratadas com mais cuidado e responsabilidade. Embora os responsáveis fossem levados à justiça, a questão central continuava. O impacto das fake news não seria resolvido com punições individuais,
mas sim com uma mudança na forma como lidamos com a informação na era digital. O caso Fabiane de Jesus revelou a fragilidade da verdade, exposta a um mar de boatos e manipulações. O caso de Fabiane de Jesus não se limitou à cidade de Guarujá. Sua morte e o linchamento brutal que a levou à morte ecoaram por todo o Brasil, despertando uma onda de indignação e conscientização sobre os perigos da desinformação. O linchamento de Fabiane se tornou símbolo de um problema muito maior: o poder destrutivo das fake news e a forma como elas podem manipular a opinião pública, causar pânico coletivo e destruir vidas de maneira irreversível. As fake news se espalham em um ritmo alarmante, e o caso Fabiane de Jesus mostrou o quão devastadora pode ser uma mentira não verificada. Elas atingem, com um poder inimaginável, pessoas vulneráveis e suas consequências vão muito além do que imaginamos. O linchamento de Fabiane não foi apenas uma consequência de um boato, foi o resultado de uma sociedade que, diante do medo e da incerteza, escolheu acreditar em algo sem questionar. E isso teve um custo humano irreparável. O caso levantou uma questão crucial: até onde as redes sociais, que deveriam servir como ferramentas de comunicação e conectividade, têm o poder de destruir a verdade? O alcance das plataformas digitais, a facilidade com que as informações são compartilhadas e a falta de responsabilidade no uso dessas ferramentas tornaram o caso Fabiane um alerta para todos. As mentiras podem ser mais rápidas e mais fortes que a verdade. A página que deu início ao boato, Guarujá Alerta, foi responsabilizada, mas isso não trouxe Fabiane de volta. Sua morte se tornou um símbolo do impacto devastador das fake news, e os responsáveis pela disseminação do boato começaram a ser julgados. Mas o processo judicial foi apenas uma parte do que precisava ser feito. A verdadeira reflexão precisava acontecer em nível coletivo. A página do Facebook que espalhou o boato foi fechada, mas as consequências desse ato ainda ressoam até hoje. O caso de Fabiane nos mostra o perigo de espalhar informações sem antes checar a fonte, de compartilhar algo que pode destruir vidas. Em um mundo onde a verdade é muitas vezes distorcida e manipulada, o papel de cada indivíduo é mais importante do que nunca. Antes de compartilhar qualquer coisa, precisamos perguntar: eu realmente sei o que estou espalhando? O caso Fabiane de Jesus nos deixa uma lição amarga. As redes sociais não são apenas um lugar de diversão e interação. Elas podem se tornar um campo perigoso, onde boatos, mentiras e pânico se espalham sem controle. É nossa responsabilidade verificar as informações antes de acreditar nelas. É nosso dever proteger aqueles ao nosso redor de serem vítimas desse ciclo de desinformação. Ao longo do julgamento dos responsáveis, vimos como o sistema legal tentava, de alguma forma, corrigir o erro. Vimos também como a sociedade finalmente começou a questionar os limites da liberdade digital. O que está em jogo não é apenas a proteção da liberdade de expressão, mas também a preservação da verdade e da justiça. O julgamento dos agressores de Fabiane se tornou um símbolo da luta contra a cultura de ódio e violência alimentada pelas redes sociais. As pessoas que cometeram esse crime de linchamento estavam lá, sendo julgadas não apenas por suas ações, mas também pela sociedade, que naquele momento se via refletida em suas atitudes. Não se tratava apenas de uma questão legal, mas de uma questão ética e moral. E a luta contra as fake news não se limita aos tribunais. Ela precisa acontecer em cada indivíduo, em cada internauta. A conscientização sobre a responsabilidade nas redes sociais precisa ser um esforço conjunto, com governos,
plataformas e cidadãos unidos na luta contra a disseminação de informações falsas. Por fim, o caso Fabiane de Jesus não foi apenas uma tragédia pessoal, ele foi um alerta global, uma chamada à ação para que todos nós reflitamos sobre a maneira como usamos as redes sociais. Devemos lembrar que, por trás de cada compartilhamento, de cada like, existe uma pessoa, uma vida que pode ser afetada. E essa responsabilidade é de todos nós. Fabiane de Jesus não será esquecida, e sua história deve ser lembrada como um símbolo de conscientização e mudança. Que o caso de Fabiane nos ensine a importância de questionar, de buscar a verdade e de nunca deixar que o pânico e a desinformação destruam vidas. Que a memória de Fabiane de Jesus nos guie para um futuro onde as mentiras não possam mais destruir vidas. Que sua história seja lembrada como um grito por justiça e por uma internet mais responsável.